a questão das crianças trans na parada LGBT. Eu queria a tua opinião a respeito disso. Não, e assim, e é uma coisa importante. As crianças. Eu já falava disso, pô. Mas eu já falava, porra. Porque o negócio é o seguinte, no Homem-Aranha, no filme do Homem-Aranha novo... O Homem-Aranha não tem pinto. No quarto da menina... Homem-Aranha não tem sexo, hein? Não, no quarto da menina tá... Proteja crianças trans, da Gwen. E é a mesma pauta. E tá vindo numa velocidade muito forte. E é um global. Você vê acontecendo aqui no Brasil e você vê nos Estados Unidos, parece que é o mesmo lugar. Como é que você analisa esse nível que as coisas estão indo no mesmo... Parece que no mesmo... Muito coordenado. Olha, cara, isso pra mim é uma loucura do século XXI, assim. Hoje a gente fica olhando, por exemplo, a lobotomia lá dos anos 40, né, que o pessoal para curar a esquizofrenia dava martelada na cabeça das pessoas e tal, e fala, nossa, que capítulo bizarro da história da medicina, né? Pra mim, essa história toda de trans, a maior parte dela, não toda, a gente vai olhar daqui 40, 50 anos falando, cara, que loucura esses marmanjos enormes em time de feminino, né? De natação. E tal. E a questão das crianças, assim, é uma coisa que eu tenho estudado muito, fiquei lendo muito essa semana, que assim, ó, é impreciso você falar que existem crianças trans. Existem crianças com disforia de gênero. O que é isso, né? Uma incompatibilidade delicada, uma condição grave que requer, sim, cuidado, atenção e tal, de você não achar é um menino que se sente menina, ou a menina que se sente menina, tá no corpo errado. Legal, isso de fato é uma coisa que a gente tem que olhar, tem que tratar. Mas aí que tá, como se trata? À esquerda, o pessoal aí que estava na parada gay no domingo, fala, não, existe só um tratamento, o melhor e único tratamento é transformar essa criança com disforia em trans. Né? Então você fazer bloqueio de puberdade com hormônios e depois você mudar de sexo mesmo de forma hormonal e depois cirurgia. Né? O problema é que isso é ideologia e tem pouquíssimo amparo científico. Né? Na Inglaterra, aqui no Brasil, esse debate ele tá meio assim, extrema direita. Não tem estudo. Não né? tem. Não tem. Nada. Não tem. E o estudo é roubado. É, exato. Mas é o que você falou, é narrativa. Então, e daí, nos Estados Unidos e na Inglaterra, esse assunto já tá mais assim, moderado. As pessoas falando, cara... Mas você sabe o que eu acho? Podia deixar a criança fora dessa, né? Pois é. Não podia deixar fora? Pô, deixa a criança fora dessa. Deixa a criança fora dessa. Quer fazer o negócio? Beleza, passeata. Faz a parada. Não é passeata, mas é muito antigo, né? Parada, beleza. Vai lá, faz o negócio, carro de som. Eu acho bacana, eu acho super legal também. Eu acho legal também. Eu acho que todo mundo tem direito de sair na rua, fazer manifestar. Deixa a criança, deixa, que não precisa. Mas eu acho que isso a gente não precisa. Não precisa. Mas você não acha que a gente dá uma chupinhada da cultura americana, que os caras falam, que lá, por que a gente gosta de importar um pensamento? Por que a gente não é protagonista do nosso pensamento? Não, mas é engraçado como a gente não tá importando, na verdade, porque como eu tava dizendo, na Inglaterra, esse assunto meio que já virou, assim. Nos Estados Unidos, não. Mas, por exemplo, na Inglaterra você meio que percebeu que fizeram pesquisas com crianças que passaram por terapia de bloqueio hormonal e por transição sexual e viram que não tem melhora. Não, na verdade, você tem estudos dos mais diversos, mas não existe consenso de que você tem uma melhora psicológica, no bem-estar. E muita gente está percebendo que tem um contágio social. Né? Na escola é moda, daí a menina que tem baixa aceitação, ela quer parecer que tá junto com o grupo, ela fala, não, eu também sou trans. Mas o pior, assim, a questão mais grave para mim, é que você tem ali, tem várias pesquisas com números diferentes, mas assim, de 60% a 94% das crianças que dizem que têm disforia de gênero, elas passam normalmente por isso, elas deixam de relatar a questão na vida adulta, quase sempre adotando a homossexualidade. Ou seja, de forma natural, entendeu? Sem precisar de uma intervenção médica, nada assim. E daí quando você empurra a pessoa para ser transexual, você encoraja ela a isso, você está levando ela a um caminho irreversível, na maioria das vezes, que está muito relacionado a problema psiquiátrico, a suicídio, sabe? É uma coisa bastante grave. Então, muita gente fala assim, esse pessoal da direita é contra as crianças trans. Não, pelo contrário, a esquerda, ao chamar qualquer um de transfóbico que lida com isso, ela está silenciando um debate que é fundamental
para as crianças que têm disforia de gênero. Porque o problema é criança, né? Pois é. O problema é porque o marmanjo chega lá, fala pra criança, faz um negócio. É tudo o marmanjo que fez aquilo lá. Não é a criança, não tá partindo da criança. Mesmo porque criança. Tá formando criança é criança, ainda, né? Lógico. Por isso que não tem o debate. Tem que deixar, deixa a criança. Não você precisa puxa o debate, você é classificado como homofóbico, transfóbico, e aí nunca vai ter o debate, vai ter só a imposição. É engraçado como várias vezes assim que eu vejo a criança trans, você vai ver o pai ou a mãe, eles são diferentes. Parece que eles estão impondo no filho essa ideia, não, eu quero ter um filho. Inconscientemente ele quer ter um filho trans, entendeu? Ele acha legal, não é meio narcisista, isso, e empurra para a criança e vai empurrando a criança para isso, né? Mas eu concordo com o que você está falando, assim, ó, adulto tem direito de fazer o que quiser com o seu corpo. A gente vive num mundo livre. Se você quiser mudar de sexo, mudar de nome, beleza, entendeu? Do seu direito. Mas, poxa, com criança a questão complica muito, né? Que você tá... e daí tem um livro chamado Dano Irreversível, que saiu nos Estados Unidos, de uma sexóloga, e ela lista assim, centenas de casos de crianças que passaram por isso e depois se arrependeram, gente que passou ali por 160 cirurgias de mudança de sexo e tal, e depois se arrependeram, estão fazendo a destransição, né? E eu acho uma maluquice. Tá errado. É igual tá o casal, lembra o casal? Tanto é que você chega lá, mulher que matou o filho. Vocês lembram disso aí? Não é, 2019? Porque criança, cara. Criança é criança. Se você perguntar pra uma criança, você pergunta pra criança, por que a nuvem anda? Por que a nuvem anda? Ela não sabe responder. Ela não tem noção por que a nuvem... Não tem esse discernimento. Inocência pura. Por que será? Não sabe. Aí você vai colocar a criança... E se você falar que a nuvem anda por algum motivo, ela pode acreditar também. Então, a criança não tem essa... Sabe, não é sofisticado como um marmanjo lá. E tem um marmanjo do lado, né? Sim. O marmanjo leva... Deixa a criança fora. Eu sou desse princípio. E na Inglaterra, essa conclusão que você está chegando, Emílio, o pessoal chegou lá porque teve um caso judicial, né? Teve um caso de uma menina que foi atendida por um hospital, o hospital especializado nisso na Inglaterra. Ela se tornou infértil, né? Era uma menina que virou homem, que tomou hormônios masculinos e tal. E daí ela processou o Tavistock Center, né? O hospital disso na Inglaterra. E daí, a partir desse processo, teve toda uma pesquisa assim, dos juízes para saber o que era bom, o que era ruim. E viram que, cara, o pessoal da esquerda, por exemplo, fica criticando a ivermectina ou aquele outro remédio lá da Covid e tal. Falando, não, isso aí é tratamento experimental. Cara, mas você está submetendo crianças a também tratamentos que não têm eficácia comprovada. E daí, nesse caso, pode, entendeu? E daí, nesse caso da Inglaterra, a menina ganhou um processo milionário contra o NHS, né? O SUS. O sistema de saúde lá, né? E daí o pessoal voltou atrás. Na Finlândia e na Suécia também eles falaram, olha, bloqueio hormonal é em último caso... A Suécia parou também, porque não tinha estudo. Exatamente, é uma maluquice. Você está submetendo, está fazendo as crianças de cobaias, entendeu? Então, não. E na Inglaterra, nesses dois países eles falam, olha, psicologia antes, tratamento psicológico antes. E tem outro caso, eu estou falando sem parar aqui, né? Deixa eu... Não, tá maravilhoso. Muito legal. Se quiser, você para, por favor. Tem um outro caso polêmico essa semana de um professor, um psicólogo, Michael Bailey, da Inglaterra, que ele entrevistou 1.600 famílias de crianças com disforia de gênero. E ele percebeu que as famílias relatam muito problemas psicológicos anteriores, problemas de socialização, né? Então é gente que às vezes é autista, que tem alguma questão anterior. E também a ideia de que quando você vai numa clínica, você é pressionado de toda forma que seu filho é trans, e se você não aceitar o tratamento, você é um pai ruim. Entendeu? Então... E daí eles chamam de... Esse cara é o autor da ideia do contágio social, né? Que esses casos estão aumentando muito porque é moda na escola, a pessoa quer ser aceita, quer aparecer junto. O problema é a aceitação, né? E no final, se passasse 2, 3 anos, aquela ideia cairia, então desapareceria, assim. Mas... E daí o que aconteceu? O movimento trans ficou muito bravo com ele. E o jornal científico está retirando agora o artigo, entendeu? Acharam lá um pequeno probleminha de que umas pesquisadoras não tinham uma filiação a uma organização e estão retirando esse artigo do jornal científico. Mas, ou seja, tem uma censura, né? Tem um silenciamento do debate nesse caso que só prejudica as crianças, né? E os transexuais em geral.